Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 15 de fevereiro, nós vamos meditar de Números do capítulo 34 ao capítulo 36. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Os confins da terra. É o título do capítulo 34. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra de Canaã, será esta a que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. A região sul vos serão desde o deserto de Zin até os limites de Edom. E os limites do sul vos será desde a extremidade do mar Salgado até para o lado oriental. Este limite vos será rodeado do sul para a subida de Acrabim e passará até Zin, e as suas saídas serão sul, Quedes-Barneia, e sairá a Azaradar e passará por Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental, tereis o mar grande. Esta vos será a fronteira do ocidente. Este vos será o limite do norte. E ele diz mais: grande marcareis o monte Mor. Desde o monte Or, marcareis até a entrada de Amate. E as saídas destes limites serão Zedade. Então, Deus foi muito claro sobre o território que eles iam possuir, porque Deus ia dando os parâmetros de cada saída, norte, sul, leste, oeste, e os perímetros, né? De que cidade era confrontante. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão Azarenã, este vos será o limite do norte. E aí ele vai falar do limite oriental, e aí ele vai falar o seguinte no versículo 13, olha só. Moisés deu ordem aos filhos de Israel dizendo: esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia. Por quê? Lembra que ontem nós falamos que a Transjordânia ficou para 2 tribos e meia? Isso mesmo. Então, restou 9 tribos e meia para conquistar terras e distribuir sua possessão. Por isso que Moisés está falando aqui. Por quê? A tribo dos filhos dos Rubenitas, que é a tribo de Ruben. Os Rubenitas vêm da tribo de Rubens, que é o primogênito de Jacó, né, de Israel. Segundo a casa dos seus pais, os dos filhos dos Gaditas, segundo a casa dos seus pais, já receberam. E também a meia tribo de Manassés, que era filho de José. Essas 2 tribos e meia receberam a sua herança desde o lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Isso nós vimos agora recentemente, né? Tá aqui em Números 26. E nós vamos ver se está muito isso também em Josué, porque Josué é o livro das conquistas, das distribuições das terras, né? Então nós vamos ver muito citar as 2 tribos e meia que já teve a sua possessão na Transjordânia. Os homens que devem repartir a terra, disse mais o Senhor a Moisés, esses são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Por que Josué? Eleazar, sim, era o sumo sacerdote, né? Era o chefe, né? Agora em Josué, Josué era o sucessor de Moisés. Deus já tinha deixado claro que o dia da partida de Moisés já estava muito próximo, né? E aí nós vamos ver a cidade dos levitas. Eles tinham cidade. Olha só, disse mais o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Dá ordem aos filhos de Israel que da sua herança e da sua possessão deem cidades aos levitas, em que habitem, e também em torno delas darei aos levitas os arredores
para o seu gado. E aí a gente vai ver a descrição melhor desse território lá no livro de Josué, capítulo 21. Terão eles estas cidades para habitá-las, porém os seus arredores serão para o gado, para o rebanho e para todos os seus animais. Os arredores da cidade que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1.000 côvados em redor. Fora da cidade, do lado oriental, medireis 2.000 côvados do lado sul, 2.000 côvados do lado ocidental, 2.000 côvados do lado norte, 2.000 côvados ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os arredores das cidades, né? Então, para saber ali o perímetro que seria concedido aos levitas. Além das cidades dadas aos levitas, havia também 6 cidades refúgio. Olha só no versículo 9, disse o Senhor mais a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando passares o Jordão para a terra de Canaã. Então nós estamos vendo muito com essa frequência, essa fala de Deus a Moisés, que dissesse aos filhos de Israel que quando eles entrassem na terra, né, então já ordenanças que Deus já está se adiantando para dar ao povo em relação ao futuro deles, como eles deveriam se comportar no futuro quando adentrasse a terra prometida. E aí diz assim: escolhei para vós outra cidade que vos sirvam de refúgio, para que nela se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Nós vamos ver também com detalhes lá no livro de Josué, capítulo 20, né? Nós vamos ver na prática como funcionava essas cidades refúgio. Essas cidades vos serão para refúgio do vingador de sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para o julgamento. Então, se alguém matasse outra pessoa involuntariamente, ou seja, sem querer, sem dolo, né? Que seria, no caso, o homicídio culposo, não teve intenção, né? Foi um acidente, infelizmente foi uma fatalidade, aconteceu. Então, esse tipo de homicida, ele era recolhido à cidade refúgio, e ali ele podia ficar em segurança até o julgamento, para que não fosse vingada a morte, né? Então ele fala, as cidades que derdes serão 6 cidades refúgios. 3 dessas cidades dareis deste lado do Jordão e 3 dareis na terra de Canaã, cidade refúgio serão. Serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel, para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio dele, para que nela se acolha aquele que matar alguém involuntariamente, tá? Então vamos deixar claro isso. Depois nós vamos falar, ainda no capítulo 35, sobre execução do homicida. Todavia, se alguém ferir outro com instrumento de ferro e este morrer, é o homicida. O homicida será morto. Então a gente falou de 2 coisas diferentes. Aquele homicida, né, aquela pessoa que matou outro por acidente, que seria o que nós chamamos hoje de forma culposa. Não teve dolo, não teve intenção, não foi premeditado. Infelizmente aconteceu, né? Então esse tinha lugar garantido na cidade refúgio. Já o homicida doloso, aquele que teve a intenção de matar, esse era morto, né? Então essa era a ordem. E aí, ou se alguém ferir a outro com pedra na mão que possa causar a morte, e este morrer é homicida, e o homicida será morto. Então, ou seja, se você tacar uma pedra em alguém, pegou um pedaço de pedra, tracou na cabeça do outro, não é homicida culposo. Ele teve a intenção, ele quis, ele estava com raiva e ele tacou aquela pedra para machucar e causou a morte, né? Então esse homicida, ele era morto. Então temos que deixar bem claro aqui, né? E aí ele vai falar, logo depois de trazer esses esclarecimentos, no versículo 22, ele vai falar sobre o
privilégio oferecido pelas cidades refúgio, que era para essas pessoas que não tiveram a intenção, mas infelizmente causou a morte de outro. Porém, se empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não vendo deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem tendo procurado lhe fazer o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador. Então, qual que é esse vingador do sangue, né? De repente, um irmão, um pai, uma mãe, né, que quer vingar a morte do seu ente querido. Então, essa pessoa, ela tinha lugar seguro na cidade de refúgio. Então, livrará o homicida da mão do vingador do sangue e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Aquele sumo sacerdote, né, que foi responsável, né, por julgá-lo e mandá-lo lá para a cidade de refúgio. Então, falava-se da morte do sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote normalmente tinha uma vida longa, né? Então, quando o sumo sacerdote morria, aquele acusador já tinha morrido também, já tinha passado a raiva, né? O ódio, a vontade de vingança. E aí, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. Então, para a pessoa encontrar refúgio, ela tinha que ir para a cidade de refúgio, né? Agora, se ela ficasse perambulando por ali, né? E o vingador o encontrasse, o matasse, a congregação, todos estavam livres daquele sangue, né? Daquela pessoa. Então, para ele usufruir da cidade refúgio, ele precisava estar lá, né? Então, é muito interessante essa questão da cidade refúgio. Nós estávamos condenados à morte, né? Em ofensas e pecados. A palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Hoje, Cristo Jesus é a minha cidade de refúgio. Ele é o meu lugar seguro. Ele é nele que eu fico abrigado. Então, todas as vezes que você sai debaixo da cobertura do Senhor Jesus, da sombra do Onipotente, você está, né? Muitas vezes correndo perigo nesta vida, né? Então, aqui dá pra gente ter uma analogia aqui em relação ao que significava a cidade de refúgio. E aí nós vamos ver no capítulo 36, e aí nós vamos ver que chegaram os cabeças da casa paterna da família dos filhos de Gileade, filhos de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeça da casa paterna dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor ordenou, meu senhor, que dê esta terra por sorte em herança aos filhos de Israel. A meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade o desse às suas filhas. Porém, casando-se ela com algum dos filhos de outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança dos nossos pais e acrescentada a herança de outra tribo que viera a pertencer por conta do casamento. E aí, vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança dela se acrescentaria a herança da tribo, daqueles que vieram a pertencer. Assim, a sua herança seria tirada da tribo dos nossos pais. Então, Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo do seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará
de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada uma a sua herança à tribo dos seus pais, né? Então, muito interessante esse caso, né, das filhas de Zelofeade, né, que eram mulheres, ele não teve filhas homens e elas receberam por herança, né, a terra prometida aos seus pais. E assim nós finalizamos o livro de Números e amanhã nós iniciaremos Deuteronômio, o quarto livro, né, do Pentateuco, a Torá. Que coisa maravilhosa, não é? Parabéns para você que tem perseverado na leitura da palavra de Deus. Todos os dias, firme e forte, priorizando a palavra de Deus. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. E Te agradecemos pelo privilégio que temos de meditarmos na Tua palavra todos os dias, que ela seja sempre lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.